Se você está aqui nesse vídeo, você provavelmente já pensou ou está pensando em comprar uma franquia. Esse é o tipo de pensamento que eu tive no ano passado muitas e muitas vezes, porque franquia normalmente é um investimento seguro de certa forma, porque é um modelo validado, você vai colocar X mil reais, vai ter um payback em 12, 18, 24 meses, 36 meses. E o fato é que você é uma opção boa para você investir. Porém, no meio do caminho, eu descobri que existia um modelo onde eu precisava investir menos, que eu tinha um risco muito menor e que eu tinha uma chance de escalar o meu ganho de maneira muito maior, sem precisar colocar todo o meu tempo nesse negócio. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma alternativa para você que está pensando sobre comprar uma franquia. Então, fica ligado no vídeo, fica até o final. Eu vou te mostrar aqui o modelo, um dos modelos que eu tinha analisado na época e o modelo que eu acabei tomando a decisão de seguir, para que você possa ponderar, colocando às vezes o que você está pensando em investir aí no meio dessa conta que eu vou mostrar e tomar suas próprias decisões, obviamente. Belezinha? Então fica no vídeo até o final, já se inscreve no canal todo dia, meio-dia tem vídeo, então também já ativa o sininho, beleza? Vamos para cima? Bora começar. Eu vou compartilhar a tela aqui com você e vou te mostrar então as contas, né? As contas que eu fiz na época. E eu acho que a conta que talvez você está fazendo quando você começou a pensar em investir em franquia. Então vamos lá. Hoje a gente tem várias modalidades de franquia. Então franquia eu tenho desde franquias baratas, né? Então eu tenho franquias baratas de vários tipos e normalmente elas vão ser home-based, né? Que são franquias home office, vamos chamar assim, certo? Então nessas franquias aqui você vai investir ali seus 40 mil, 50 mil, mais mensalidade ou royalty. Então, por exemplo, a franquia que eu analisei na época, eu ia ter um pagamento de 64 mil, mais um royalty de 3,278 mais ou menos, mensal após, acho que era após 6 meses. Isso, após 6 meses. Então esse era o modelo que eu tinha na minha mente. E daí a projeção do negócio, e que era um negócio validado, ia me entregar aqui um payback em 24 meses. Ali, o que é um payback? Se você está mexendo com franquia, talvez você já saiba, mas se você não sabe, payback é o tempo para eu retornar meu investimento. Tá? Então, é o tempo para eu obter de novo o valor que eu investi. Tá? Então, investir 64 mais 18 de 3 vai dar aí mais uns 120 mil. Significa que daria 24 meses para eu faturar e ter esses 120 mil na minha conta. Então, esse era um modelo. E eu assim, confesso que eu fiquei bem atraído por esse modelo, porque era um modelo legal, estava validado, funciona bem. Aqui na minha cidade, onde eu moro, o negócio era um negócio de serviço, então ele ia funcionar super bem aqui provavelmente. Enfim, eu refleti bastante sobre isso. Só que no meio do caminho, eu já conhecia, na verdade, uma alternativa que não é bem um modelo de franquia, é mais um modelo de licenciamento. Só que, além disso, é um modelo de licenciamento que a gente chama de white label, né? Ou seja, o direito de eu vender um produto que é produzido por outra pessoa, só que com a minha marca, tá? Então, nesse meio do caminho, me veio eu encontrei esse modelo e que eu achei muito interessante. E aqui eu vou colocar do lado para você poder fazer suas ponderações e depois eu vou dizer o porquê que eu acabei optando por ir por um desses caminhos, beleza? Então vamos lá. O que mudava aqui já de cara? A primeira coisa que mudava era o investimento, né? Então, primeiro, era um negócio que era totalmente home também, então eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, na onde eu quisesse. Era um investimento que não era esse valor aqui, então eu não precisava investir 50 mil por mês para ser 50 mil por mês não, 50 mil, né? Aqui no caso 64, então não precisava investir 64 mil, para ser bem específico, para eu começar, o meu investimento ia ser aproximadamente 2 mil por mês, beleza? Para começar, e eu não tinha nenhuma outra mensalidade, então esse aqui era o custo efetivo inicial, beleza? Então mais ou menos esse valor aqui.
Depois, você pode evoluir no processo, ter uma licença melhor, vamos dizer assim, e daí você vai aqui para um modelo que pode chegar nos seus 3.000 e pouquinho, tá? Mas 3.000 aqui em média, beleza? Então, a primeira coisa, eu já reduzia muito o meu risco aqui, porque pensa o seguinte, cara, para eu ver se esse negócio vai dar certo aqui, eu vou ter que enfiar, pensa que é 3 por 6, aqui é 20 mil, mais 64. Então, aqui eu tinha um risco inicial de 84 pau aqui. 84 mil no primeiro ano, certo? Beleza, então esse era o meu primeiro risco. Quando eu venho para cá, eu já reduzo esse meu custo aqui para pelo menos para 24 mil no primeiro ano. Só que tem um outro ponto. Nesse caso aqui, se não der certo, eu tirei esse dinheiro do bolso, certo? Então, se não deu certo, eu tirei o dinheiro do bolso. Aqui, se não der certo, eu paro. Então, eu começo, rodou 6 meses, gastei lá meus 12 mil, cara, não voltou nada, eu paro, beleza? Então, aqui é importante também, tem esse ponto, né? O risco, ele diminui mais ainda porque eu ainda tenho essa possibilidade. E daí aqui vem a parte mais forte, que daí eu falei, cara, se eu vou gastar 2 mil por mês, e o produto, que daqui a pouco eu vou compartilhar com você, ele permite que eu faça vendas de mensalidade até acima do que o valor mensal, então o meu payback pode ser em 90 dias, foi o que eu pensei. O payback pode ser 90 dias. Ou seja, em 90 dias eu posso pagar a operação, estar no 0 a 0, coisa que vai acontecer aqui depois de 2 anos, beleza? Então pensei isso. Depois que eu pensei isso, eu falei, cara, vale a pena esse negócio. Então eu tomei a decisão de seguir por esse modelo aqui, tá? Hoje eu tenho uma plataforma, ela se chama Scale Labs. Inclusive, se você quiser conhecer, o link está na descrição. E essa plataforma é isso aqui. Eu comprei um licenciamento e daí de um white label e daí eu montei eu montei um software inteiro com a minha marca usando a estrutura desse white label, beleza? Que inclusive eu vou mostrar para você aqui depois na tela. E você, se quiser, quero conhecer, quero criar uma conta, quero criar o meu primeiro white label. Você tem um período gratuito para você criar o seu white label e dar uma olhada e testar, etc. Para depois você decidir se você vai querer seguir ou não com um investimento para transformar isso aqui num negócio para você, tá? Então é bem interessante. Beleza, então eu criei o meu negócio em cima disso e o meu payback foi em 30 dias. Em 30 dias o negócio já se pagava. 30 dias, turma, 30 dias o negócio já se pagava. Então, por que para mim esse negócio que faz mais sentido? Porque o payback foi em 30 dias. Hoje eu já tenho uma recorrência, acho que eu vou arredondar aqui, tá? Acho que melhor. Vou arredondar aqui para 12 mil, que foi foi a minha recorrência final do período. Tem mais alguns valores aqui adicionais, mas pensa que isso aqui deu aí mais ou menos 50 dias. 50 dias eu já tenho essa mensalidade aqui, beleza? Então significa que você que não tem, você não precisa saber sobre tecnologia, você não precisa ser um exímio dominador de marketing e vendas, não. Você precisa ter vontade de vender e precisa ter um bom modelo de negócio, tá? O modelo de negócio aqui ele já está validado e ele funciona. Se você sabe vender, igual eu, você consegue vender. E daí você precisa entregar. E para entregar, o software permite que você faça várias coisas e, por exemplo, se você às vezes vai iniciar aí o seu período e tal, você pode às vezes ter um parceiro como eu que pode te ajudar nas entregas. Então, inclusive isso é uma realidade. Se você quiser iniciar o seu licenciamento, white label, criar sua marca e tal, você pode ter um parceiro como eu para você poder fazer as entregas para o seu cliente, beleza? Isso elimina a necessidade de você ser técnico. Então, eu não sou um baita, um expert em inteligência artificial. Eu conheço bastante, estudo bastante, mas não precisa ser. Então, você pode fazer sozinho, mas você também pode ter um parceiro como eu, por exemplo, ou como outro, né? Às vezes você pode ter um outro parceiro, alguém que você conhece, que quer operar isso com você, beleza? Beleza. Dito isso, como que... Então aqui, né? Tá aqui então. Quanto que eu investi?
eu invisto aproximadamente R$ 3.000 por mês, beleza? Aqui eu vou, o valor da assinatura, se você depois clicar no link, você vai ver que o valor é R$ 497 mensal. Daí você tem outros custos aqui, com IA, com WhatsApp e etc, que você vai acabar tendo. Mas, na prática, são $497, que vai dar aí seus R$ 3.000 por mês, mais ou menos, colocando o IOF e tudo mais. Beleza? Você vai investir isso aí por mês e você, cara, em 30 dias você pode pagar essa conta. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como que eu fiz as minhas primeiras vendas e como que eu saí do zero para os meus primeiros 10 mil de MRR nos 30 dias. E agora eu estou na jornada indo para os 30. E daí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual o modelo de negócio? Então vamos lá. Qual modelo de negócio permite você criar uma recorrência de 30, 50 mil por mês sem ter mais de 2 funcionários? Para finalizar, turma, essa pergunta aqui é importante porque aqui você consegue numa franquia chegar nos seus 100 mil de faturamento, 200, 300 no mês? Claro que consegue. Só que você vai ter muito custo. Geralmente, se o negócio é home, ainda é mais tranquilo. Mas daí, se é home, dificilmente você vai conseguir esticar tanto o faturamento. Mas beleza, vamos supor que você chegou aqui nos 100 mil de faturamento. Cara, para você operar isso aqui, o modelo que eu estou falando aqui, você ia precisar ter uma operação no mínimo aí com umas 7 pessoas. 6, 7 pessoas mais ou menos, beleza? Aqui você não precisa. Você pode ter no máximo aqui 2 pessoas para te ajudar e você consegue chegar em 30, 50, até 100 mil de faturamento mensal tranquilamente. E eu pretendo provar isso produzindo os conteúdos aqui, mostrando para vocês a jornada que eu estou vivendo. Então, não existe um outro modelo de negócio que permite você fazer isso. E isso te dá coisas que outros modelos de negócio não vão te dar. Por exemplo, a liberdade de ter mais tempo. Né? Então, a liberdade financeira, obviamente, mas a liberdade de ter mais tempo com a sua família para fazer as coisas que você gosta. Não é todo modelo de negócio que permite você fazer isso. E assim por diante. Então, isso também é uma coisa importante para você pesar na balança. E para finalizar, que daí eu acho que é show, que daí às vezes tem algumas perguntas, né, Lê? Pô, mas para eu fazer isso aqui, eu preciso saber de tecnologia, eu preciso saber criar produto, eu preciso saber de IA. Então vamos lá, tecnologia, produto, IA, técnico, né? No final, coisas técnicas. Preciso saber sobre isso? Não. O sistema ele permite que você basicamente construa tudo sem precisar ser técnico, tá? E se você às vezes precisar de um parceiro, como eu já falei, você pode ter um parceiro como eu ou como um outro para te auxiliar e te apoiar nisso, beleza? Para finalizar aqui o vídeo, eu vou te mostrar o rosto do software para você conhecer e daí você, acho que agora tem insumo suficiente para fazer cálculo aí do seu lado, beleza? Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver só porque que não está criando. Aí, boa. Então vamos lá. Ó, então aqui, ó, esse aqui é a cara do software, tá? Então a primeira coisa que é importante você saber, ó, aqui dentro do software, pensa que, Ale, preciso ser técnico? Aqui dentro você tem uma ferramenta chamada SKI, que quando você tem o seu próprio white label, então ó, aqui ó, eu tenho, por exemplo, a minha logo, tá vendo? Caramba, que saco isso. Aqui eu tenho minha logo. Então você vai colocar a sua logo ali, vai colocar o nome da sua empresa, vai colocar o URL, né, o domínio da sua empresa e etc. Então aqui ó, você tem uma plataforma, uma IA dentro do sistema só para te ajudar a fazer coisas aqui. Então, por exemplo, preciso criar uma automação. Tem uma IA aqui que pode te ajudar a fazer a automação. Preciso criar um calendário de post. Ele consegue te ajudar. Consigo criar um site. Ela consegue te ajudar. Então, tudo que você precisa dentro da plataforma, você ainda tem uma IA que consegue te ajudar. É como se fosse um funcionário que consegue te apoiar em tudo que você precisa. E além disso, você tem várias coisas aqui dentro. Então, o que você vai vender na prática, né? Que agora é o ponto importante, que às vezes é uma outra dúvida, que é, pô, mas será que a galera vai querer comprar? Eu te digo com certeza que sim. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre como você pode vender uma assinatura dessa plataforma por 300 a 700 reais por mês. E de novo, né? Lembrando que você não precisa operar, você vende, ensina o seu cliente e a partir dali ele começa a rodar. Então você consegue vender assinaturas de 300, 700 e até 2.000 ou mais. Eu já vendi assinaturas de mais de 2.000 reais quando eu incluo algum serviço
aqui junto. Então eu entrego todo o software para o cliente, um monte de automação, IA, etc. E ainda entrego o serviço para gerar mais valor para ele e conseguir aumentar o ticket médio desse cara comigo. Então aqui é uma alternativa muito interessante para você que quer começar um negócio do zero, sem precisar dispor, fazer um dispêndio de dinheiro imenso, e ainda, para finalizar, você ainda pode ter um parceiro, que por exemplo sou eu, que faço isso aqui, já tenho tudo montado, tem um monte de automação, templates, tutoriais, etc. montado, que pode ser um parceiro seu na jornada para você conseguir entregar. Então, na prática, pensa o seguinte, em vez de você investir 80 mil reais numa franquia para você saber, descobrir se vai dar certo, você consegue investir aqui um valor bem menor e você consegue, em 30 dias, descobrir se tem aderência ou não. Você pode falar com alguns conhecidos seus que têm empresa e perguntar para eles se eles precisam de uma IA, se eles precisam de CRM, se eles gostariam de ter a empresa mais organizada, se eles gostariam de ter a empresa deles mais automática, se eles gostariam de responder aos clientes dele mais rápido do que o concorrente, se eles gostariam de ter IAs trabalhando no atendimento e reduzindo e economizando o tempo dos funcionários deles. Então existe um monte de benefícios que você pode ofertar e daí a partir disso você pode vender a sua assinatura e com certeza, cara, em 2, vamos pensar que seja 3 meses você consegue pagar o seu investimento. Coisa que você, se fosse abrir uma franquia de 60, 80, 100 mil reais, não ia conseguir fazer. Então, esse aqui é um vídeo onde eu queria mostrar para você essa alternativa. Acho que é legal para você que está pensando em fazer um investimento desse tipo. É um pensamento que eu tive, é um cálculo que eu fiz e eu tomei essa decisão, fui por esse caminho, tem me feito super bem, tem funcionado bem e isso inclusive vai permitir que eu tem uma viagem que eu quero fazer agora e o fato de eu ter feito isso aqui vai me permitir, por exemplo, fazer essa viagem, coisa que eu não conseguiria fazer se eu tivesse uma franquia, porque eu ia ter que, mesmo que home, eu ia ter que operacionalizar as entregas localmente, beleza? Basicamente é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tamo junto, se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo, ativa o sininho, os links para você conhecer essa plataforma que se chama Go High Level, para você criar o seu white label, tá na descrição. O link do Skill Labs também tá na descrição. Nos dois caminhos, tanto vendendo o Go High Level sozinho, criando a sua marca, ou vendendo Skill Labs junto comigo, nos dois você consegue fazer grana sem precisar despender de um monte de dinheiro do bolso. E, cara, ter liberdade financeira e de tempo, que é uma coisa que eu acho que todo mundo, no final, busca. Belezinha? Tamo junto, forte abraço. Bora escalar, bora pra action. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu.